Olá, meu nome é Laura Mafizoni. Eu fiz bolsa com a Fundação Araucária e a minha orientadora foi a Josiane Caetano. Eu tive como co-orientadores o Gabriel Nardi Fraga e o Douglas Cardoso Draunski. O título do meu trabalho é Filmes de Ecovio obtidos por eletrofiação para liberação de nitrofurazona. A recuperação de lesões por queimaduras exige uma grande complexidade na cicatrização. Então, há uma variedade de tratamentos, desde a remoção de células necrosadas até a eliminação de bactérias pelo sistema imunológico. Uma abordagem comum é o uso de curativos úmidos, com gases com solução fisiológica, ou o uso de antibióticos quando há caso na contaminação da lesão. Então, nesse contexto, há uma exploração de membranas poliméricas com agentes antibacterianos. E no caso desse trabalho, a gente utilizou a nitrofurazona sendo o nosso antibiótico. Então, a gente tem a técnica de eletrofiação na produção dessas membranas. As membranas elas são reconhecidas porque elas têm uma grande resistência e porosidade e são produzidas por eletrofiação. Nesse contexto, os polímeros eles desempenham um papel crucial na criação dessas membranas. Então, nesse trabalho, a gente utilizou para as fibras dois polímeros, que seria o poliácido lático e o polibutileno adipato coterificalato, que é o PLA e o PBAT. Então, o PLA ele é usado em curativos absorvíveis, com suturas cirúrgicas, porque ele tem uma grande biocompatibilidade na liberação natural do corpo. Já o PBAT ele é usado em curativos flexíveis e resistentes, como filmes protetores e adesivos curativos, porque ele tem uma boa flexibilidade e resistência ao impacto. Então, os dois materiais eles são escolhas sustentáveis e eles degradam naturalmente ao longo do tempo. O filme proposto ele é uma opção para acelerar a cicatrização de feridas por queimaduras, em conformidade com o uso da nitrofurazona no tratamento dessas queimaduras. Então, a gente tem aqui os objetivos, que seria produzir um filme de nitrofurazona incorporada ao copolímero, que seria o PLA e o PBAT, e realizar o estudo de liberação do fármaco em função dos solventes tretaidofurano e clorofórmio pelo teste de dissolução. Então, o objetivo foi fazer os testes, estudar eles e fazer com THF e clorofórmio. Então, primeiro foi preparado as soluções poliméricas com THF, DMF e clorofórmio DMF. Então, foi utilizado 15% de Ecovio, que é o polímero, e 5% de nitrofurazona nos diferentes solventes. Então, as soluções do polímero, fármaco e solvente, elas foram eletrofiadas variando alguns parâmetros, como a distância da agulha de 9 a 21 centímetros, o diferencial potencial de 10 a 22 kW, os solventes da solução, como eu já disse, o THF primeiro e o clorofórmio, e a taxa de ejeção. Então, foi realizado os testes de liberação do fármaco em um dissolutor. Então, para isso, a gente cortou um pedaço da fibra de mais ou menos 1,5 centímetros de área, foi pesado e depois foi colocado num suporte de aço inox e preso com uma borracha transparente, um elastiquinho. E essa estrutura ela foi submersa num beck de 100 ml contendo 100 ml da solução tampão, que seria o ácido acético, contendo um pH de 5,7 para imitar o pH da pele, que também é 5,7. Depois disso, a gente colocou numa incubadora, em um agitador orbital, a 100 rotações por minuto, com uma temperatura de 32 graus Celsius. A gente coletou 12 pontos, 6 de 15 em 15 minutos e 6 de 30 em 30 minutos. Então, totalizou um tempo de 270 minutos para a liberação do fármaco. Esse procedimento ele foi realizado em triplicata, tanto para a solução do clorofórmio quanto para a de THF. Então, para avaliar as concentrações da fibra, a gente construiu uma curva analítica variando a concentração do fármaco de 1 a 20 mg por litro. E a curva ela apresenta um coeficiente de 0,99 e a gente tem aqui a equação da reta, que é dada a absorção igual a 0,07254 menos 0,00099. E a gente utilizou o espectrofotômetro UV-Vis para fazer as coletas.
Então, nós temos aqui uma foto da fibra. Então, a primeira em branco é a de DMF com THF e a segunda é a de DMF com clorofórmio. Embora os produtos disponíveis eles tenham uma concentração de 0,2 na forma de creme, a gente optou por utilizar uma concentração mais elevada de 5%, porque o fármaco ele é em um substrato sólido. E quando há maior agregação, a liberação do fármaco se torna mais difícil do que na forma de creme. E foi utilizado então os parâmetros de 16 centímetros de distância e um fluxo de 2 milímetros por hora, com um potencial de 15 kW. Então, esses ajustes permitiram a produção de filmes que mostraram uma boa homogeneidade, visualmente agradável, assim, né? E sem bits, além de apresentarem uma boa aderência. Essas membranas, que a gente pode observar aqui na imagem, elas têm uma coloração diferente. Então, isso sugere que a mudança no solvente utilizado teve um impacto significativo em suas características e nas propriedades. Então, aqui a gente pode observar o gráfico da liberação. Essa linha em vermelho, ela é com o solvente THF e essa linha em preto é o clorofórmio. Então, por meio do gráfico, a gente vê que a membrana com THF, ela alcançou uma liberação de 96% após os 270 minutos. Já a membrana com clorofórmio, ela possui uma liberação menor, de 33,5% no mesmo tempo. Então, precisaria de mais ou menos 800 minutos para liberar completamente o fármaco. Então, a gente já vê aí uma grande diferença entre os dois solventes, né? Então, os diferentes comportamentos na liberação, ele está vinculado ao solvente utilizado. No caso, o THF é um solvente mais volátil, então a gente presume que houve um aumento na porosidade das fibras, o que facilitou a liberação mais rápida do fármaco. Além disso, a interação entre o fármaco e o polímero, ela pode ter sido modificada pelo solvente, então isso impacta diretamente no perfil da liberação. Nós encontramos na literatura uma possível explicação também, né? A liberação do fármaco usando o solvente THF, ela foi mais efetiva possivelmente pelo aumento na porosidade das fibras pela utilização de um solvente mais volátil. E outra hipótese é de que o solvente pode alterar a interação entre o fármaco e o polímero, modificando seu perfil de liberação. Então, a liberação da membrana produzida com THF é mais rápida do que a membrana produzida utilizando o clorofórmio. Então, a gente pode concluir que as fibras mostraram um alto potencial na utilização como curativo que é capaz de liberar o fármaco na área lesionada. E houve uma liberação do fármaco no teste de liberação. A gente pode constatar que as membranas geradas usando o THF-DMF mostraram uma liberação rápida e as membranas obtidas usando o solvente clorofórmio DMF apresentaram uma liberação lenta. Então, dessa forma, as membranas obtidas são viáveis para os testes em vivo. E, por fim, eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária, à CNPq e à GPFEA e à UniOeste. Seria isso.